O que é globalização? Globalização é o processo de aproximação entre diversas sociedades e nações existentes no mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural ou político. E onde o transporte entra nisso? Isso é meio óbvio. Quando grandes nações viram que poderiam economizar mais com matéria-prima e mão de obra barata, passaram a investir nisso. A globalização ajudou mais ainda com o crescimento da tecnologia. Hoje, com elas, podemos fazer meios de transporte mais baratos e eficazes, como os carros elétricos que não poluem o meio ambiente, navios enormes que podem transportar mais cargas e aviões que podem nos levar a um destino muito mais rápido. A maior prova da influência da globalização no transporte está quando comparamos meios de transportes antigos com os de hoje em dia. Cultura é tudo aquilo que caracteriza jeito, forma ou comportamento de uma nação. Podemos perceber que a cultura e a globalização estão bem ligados, porque a globalização fez transformações, permitindo que haja integração em aspectos distintos. Mas a globalização faz com que as culturas percam sua essência, e muitas culturas vêm sendo descaracterizadas por influências de outras culturas. No Brasil, por exemplo, a gente pode perceber que a maioria das coisas que nós temos aqui são vindas de fora, como fast food, modelos telefônicos, alimentos industrializados, entre outros. Então a globalização ajuda que haja interação entre essas culturas, mas também atrapalha, fazendo com que várias culturas percam sua essência. As redes de comunicação no mundo globalizado têm avançado bastante de umas décadas pra cá. E um exemplo delas é as empresas multinacionais. As empresas multinacionais, elas são controladas em todo o mundo. Com o avanço da tecnologia que a gente teve no meio de comunicação, facilita bastante essas empresas a expandirem pro mundo inteiro. Podemos citar também o meio de comunicação através das cartas, antigamente, que demorava cerca de 30 dias até que chegasse ao seu destinatário. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, a gente tem um celular. Automaticamente mandar uma mensagem via WhatsApp. A mensagem é instantânea, da internet. Outro exemplo também, as compras online. Um exemplo dessas compras é a Wish. Essa cara foi muito engraçada agora. Tipo, eu compro uma coisa na internet, pago pela internet, eles pegam meu cartão pela internet, e uma coisa que tá do outro lado do planeta Terra chega aqui assim, ó. Não é tão rápido assim, mas ela chega bem rapidinho. O ponto negativo disso é que antigamente as crianças saíam na rua pra brincar, jogar bola, brincar de boneca. Hoje em dia é muito raro que você veja uma criança brincando de boneca ou jogando bola na rua, justamente pelo fato da tecnologia ter avançado tanto. As brincadeiras das crianças de hoje em dia é YouTube, por exemplo, jogar, computador, celular. Presta atenção pra você ver quando você vai no show. Você vai ver uma mesa sentada, um monte de adolescente, todo mundo assim, ó. Ninguém vai estar conversando com ninguém, vai estar todo mundo ali só vidado naquele mundinho dele. Tirando o cyberbullying, que também acontece muito, a pedofilia pela internet. Mas tem muitos pontos positivos, que são comunicação, a gente pode fazer amizade com uma pessoa de longe, as empresas avançando, o mundo, a união do mundo através da tecnologia avançando dos meios de comunicação. Hoje em dia você se comunica facilmente com a pessoa realmente do outro lado do mundo, e você aqui conseguindo se comunicar. É isso aí, gente. Eu vou falar sobre como a globalização, junto com a tecnologia, afetaram nos modos de construção conforme o tempo. Por exemplo, aqui nesse tipo de construção, antigamente era uma construção simples, de 4 paredes, 5 cômodos e o teto, basicamente. Só que isso já passou a não ser mais suficiente para as famílias, para o povo e tudo mais. Então eles passaram a construir casas de 2 andares. Com a chegada das tecnologias, pode ser até com relação a cordas, por exemplo, já começou a ser possível você fazer casas desse tipo de 2 andares. Só que a globalização e a necessidade do povo cresceu junto com o tempo, e eles se sentiram na necessidade de aumentar o jeito de você morar. Então eles, com a chegada de... Nossa, mano! E além desse tipo de moradia agregar muito mais conforto e segurança no modo de viver, passou a não ser suficiente também. Passou a ficar muito caro para uma só família. Então, com a chegada de guindastes, de andaimes e tudo mais, a gente passou a ter prédios. Os prédios, eles são, de longe, o modo mais econômico e útil de se viver hoje em dia, porque agrega segurança e é muito mais barato. Porque, por exemplo, isso aqui para geografia também é muito importante, porque ele preserva espaço nos locais, ele abriga muitas pessoas em muito pouco espaço. Então a chegada do prédio foi muito importante para nossa sociedade, porque senão a gente viraria cidades muito grandes para os lados e corta encilhada. Não! Isso estenderia a cidade e traria mais custos para o nosso meio de locomoção. Tudo isso só foi possível graças à evolução da tecnologia conforme o tempo. As tecnologias que foram possíveis de fazer essas coisas vieram principalmente da Europa e dos norte-americanos, e revolucionaram o modo de construção. Hoje eu vim estar
falar com vocês sobre o tema de emprego. Mas antes de nós falarmos do que está acontecendo atualmente, eu quero voltar um pouquinho, mais ou menos lá na Inglaterra em 1750, na época da Revolução Industrial. E já nesse momento já temos uma pequena taxa de desemprego e insatisfação das pessoas. A partir do momento que uma máquina tinha capacidade de tirar 10, 20, 30 ou até mais pessoas de um único cargo. Mas naquela época não era tão revoltante, já que no momento que a globalização estava muito estourada, quando uma empresa fechava a quantidade de carga de operários, várias outras eram abertas. Mas e hoje? Hoje a insatisfação e o desemprego aumentou muito mais. É fácil ver exemplo na questão da Grande São Paulo, que a taxa de desemprego é de 12 a 18%. Então, o que é essa insatisfação? Essa insatisfação vem tanto do desempregado, da família e do Estado. O desempregado e a família sente mais pela questão da indignidade, insatisfação e até uma forma de inutilidade da própria pessoa. Mas o que faz a pessoa pensar que tem essa insatisfação? É no momento que ela pensa que a máquina e a automação tá tirando o lugar dela no emprego. E eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco fora da caixa, pensar até de uma forma positiva. A partir do momento em vagas são fechadas, outras também são abertas. Mas isso não é só uma questão de uma empresa ou outra, isso é questão da indústria, da economia, até da questão agrícola, diretamente e indiretamente. Mas por que devemos pensar de forma diferente? Porque o trabalho sempre se renova. Na questão de um operário, ele vai poder controlar as máquinas, arrumar elas, motorista que vai levar de qualquer jeito o produto final, coordenador que vai mostrar onde o rumo que a empresa quer levar nessa questão, e até mesmo um engenheiro criando novos softwares, hardwares para as máquinas. Devemos refletir um pouco sobre isso, devemos pensar que o mundo sempre está mudando, a natureza sempre evolui, a tecnologia evolui, e nós, seres humanos, também precisamos evoluir. Então, se você não quer ficar para trás, já que o mundo sempre não para, corra atrás, estuda, faça novos cursos, veja o que o mercado de trabalho está requerindo para você fazer parte desse mercado. Então, essa é a minha reflexão, eu acho que é a reflexão de vocês também, pensar mais e ver vários possíveis caminhos que você pode ter para contornar esse certo obstáculo que é o desemprego.